Bom, muito bem-vindas e bem-vindos a este seminário da Casa do SEBRAP com uma presença convidada do Institute of Development Studies. Meu nome é Alex Shankland, eu sou pesquisador do IDS e pesquisador visitante do SEBRAP e é uma enorme honra estar nessa posição de coordenação desta mesa. Este seminário, então, faz parte da série de seminários do SEBRAP refletindo sobre perspectivas para o novo governo no período pós-eleitoral e ele também faz parte da série de eventos conjuntos realizados entre o Institute of Development Studies, IDS, da Universidade de Sussex, no Reino Unido, e o SEBRAP, parceiro nosso há muitas décadas, né, para refletirmos juntos sobre perspectivas para a contribuição brasileira ao replanteamento, se diz em espanhol, né, a reformulação das bases do desenvolvimento enquanto filosofia, enquanto objetivo de política pública, enquanto esfera de cooperação internacional. Então, estou muito feliz por ter comigo hoje, presencialmente no SEBRAP, um painel de excelentíssimo nível, né? Temos a presença, né, da professora Marlene Tavares de Almeida, que coordena, né, a área de Relações Internacionais, o núcleo aqui do SEBRAP, né, e cujas pesquisas nesse campo de Relações Internacionais dispensam a apresentação, mas que hoje falará junto com o professor Ivan Fernandes da Federal da ABC sobre o Brasil nas suas relações com a América Latina. Do grupo de colegas do núcleo da professora Maria Hermínia, temos o Laerte Assunção, que vai apresentar uma pesquisa sobre um eixo fundamental e estruturante das relações do Brasil com o mundo, que é o eixo Amazônia, né? E com um olhar de cooperação recebida no sentido de fluxos de recursos e envolvimento internacional no espaço, né, da Amazônia Legal. E vai refletir também sobre o que mapeou agora, numa pesquisa feita com o Instituto Arapiaú, e o que pensa que desponta agora como tendência no contexto das falas recentes do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em Sharm el-Sheikh, etc. Né? E para concluir, teremos uma apresentação cuja elaboração foi conjunta entre a minha pessoa na minha função de coordenador da Iniciativa Brasil do Institute of Development Studies e membro do Center for Rising Powers in Global Development, que é uma reflexão sobre o papel do Brasil na cooperação internacional, mas que terá uma contribuição fundamental da Luara Lopes, da Articulação Sul, nos principais centros de pesquisa e reflexão sobre cooperação Sul-Sul e o papel do Brasil nessa esfera, e que inclusive nasceu de uma iniciativa do SEBRAP, né, e agora leva a sua vida independente, e também parceiro do IDS em pesquisas sobre cooperação trilateral Reino Unido, Brasil, África, e o papel do Brasil na cooperação internacional em geral. Assim, a nossa mesa apresentará perspectivas sobre o fluxo de cooperação internacional para o Brasil, sobre a influência do Brasil na sua vizinhança amazônica e além, né? E sobre a possível volta do Brasil à África, sinalizada na fala do presidente Lula, inclusive no primeiro discurso da vitória e em outros momentos subsequentes. Então, as apresentações durarão em torno de 1 hora, depois teremos um momento para debate, perguntas, né? E vamos iniciar então com o professor Laerte, né? Na parte do Laerte Apolinário Júnior, que vai falar da pesquisa que ele fez com o Instituto Arapiaú sobre fluxo de cooperação na Amazônia. Laerte, você tem então uns 15 a 20 minutos. Tá? Eu vou deixar aqui o meu celular, quando o timer toca, ele fica um cachorro latindo. Então, não se espante, não tem cachorro aqui na sala. Tá, mas por favor, Laerte. Obrigado, Alex. Bom dia a todos e a todas. Como o Alex já me apresentou, meu nome é Laerte Apolinário. Sou professor do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo, pós-doutorando aqui no SEBRAP com a professora Maria Hermínia. Estou finalizando, né, o meu ciclo no IPP e gostaria então de aproveitar essa oportunidade para apresentar essa pesquisa em andamento, que se encontra no momento em sua fase final, sobre cooperação internacional na Amazônia brasileira. Então,
basicamente, os objetivos dessa pesquisa foram realizar um levantamento bastante abrangente sobre projetos de cooperação internacional para o desenvolvimento realizados ou em execução na Amazônia brasileira ao longo das últimas décadas. Para tanto, nós buscamos fazer esse mapeamento a partir de uma consulta junto aos portais de informação dos próprios provedores de cooperação, sejam eles países, sejam eles organizações multilaterais, sejam eles atores privados. Para além dessa busca nos portais de informação desses atores, nós também tentamos contactar todos esses atores diretamente via e-mail ou telefone. Bom, antes de entrar nesse mapeamento mais específico, eu gostaria de começar destacando que o primeiro retrato, por assim dizer, que chamou a nossa atenção sobre a cooperação internacional na Amazônia é que essa cooperação internacional ela é muito fragmentada e ela ocorre a partir de um ecossistema bastante complexo de atores que atuam nessa região. Então, nós localizamos, em um primeiro momento, algumas iniciativas que nós chamamos informalmente de projetos guarda-chuvas, por assim dizer, no sentido de que seriam iniciativas que têm por objetivo justamente aglutinar recursos para o financiamento de projetos, né, de subprojetos na região. Então, eu destaco algumas iniciativas nesse sentido. Então, o PPG-7, que foi iniciado lá nos anos 90, que vigorou ao longo de 20 anos na região, que foi um programa organizado, né, pelos países do G7, com apoio do Banco Mundial, que teve por objetivo financiar, né, uma série de projetos, de subprojetos na região. Outros programas, né, que apresentam essa mesma característica, eu destacaria o ARPA, o Programa Áreas Protegidas da Amazônia, que também é um projeto bastante amplo, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas gerido pela FUNBIL e financiado por uma série de atores, tanto nacionais quanto internacionais, tanto públicos quanto privados, para além de outras iniciativas, como o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, né, então o Fundo Clima, que embora seja gerido pelo BNDES, recebe aportes também financeiros de uma série de atores, tanto nacionais quanto internacionais. O Fundo Amazônia, que foi a iniciativa que eu acredito que acabou ganhando maior visibilidade nos últimos anos, inclusive em função das polêmicas, né, em que ocorreram no contexto, né, no período da gestão Bolsonaro, que, embora seja uma iniciativa nacional, também recebe o apoio, né, de uma série de parceiros externos, com destaque para países como a Noruega e a Alemanha. E uma iniciativa mais recente, né, que seria o Fundo para o Desenvolvimento Sustentável e Bioeconomia, que seria um fundo de iniciativa do GCF, né, do Green Climate Fund, mas com uma parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, após esse mapeamento, nessa contextualização mais geral, desse retrato da cooperação internacional na Amazônia, nós buscamos, então, direcionar a nossa busca para os atores provedores dessa cooperação. Nós entendemos que se nós partíssemos dos projetos e fizéssemos a busca olhando para o projeto e buscando ali os seus apoiadores, eventualmente nós teremos muitos problemas com duplicação de dados, né, em especial em termos de valores monetários. Então, nós buscamos olhar, como eu comentei, para os portais de informação dos próprios provedores para ver o que esses atores estariam relatando em termos de fornecimento de fluxos para a cooperação internacional para o desenvolvimento nessa região. Então, nós basicamente dividimos esses atores em 3 grandes grupos. Então, primeiramente, entre atores bilaterais, atores multilaterais e atores privados. Dentro desses grupos, nós buscamos fazer mais algumas subclassificações a partir das discussões presentes na literatura sobre cooperação internacional, sobre o desenvolvimento, sobre os atores envolvidos nessa temática. Então, em relação aos atores bilaterais, nós basicamente tentamos olhar para os provedores de cooperação norte e sul, por assim dizer, né? Então os países ali pertencentes ao CAD, né, do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento no âmbito da OCDE, e para os provedores de cooperação sul-sul.
Vale destacar que, em geral, essa cooperação ela é classificada entre cooperação técnica e cooperação financeira. Alguns países fazem essa divisão institucionalmente, né, dentro dos seus ecossistemas de fornecimento de cooperação. O caso da Alemanha, né, por exemplo, que você tem o GIS, né, que é a Agência de Cooperação Alemã, responsável primordialmente pelo fornecimento de cooperação técnica, e o Banco de Desenvolvimento Alemão, o KfW, né, responsável ali pela cooperação financeira. Porém, tem outros casos em que essa divisão é menos clara, né? O próprio caso da USAID, por exemplo, dentre outros atores. O Japão ele faz essa divisão, mas ele registra os fluxos no mesmo portal, no caso da JICA, né, na Japan International Cooperation Agency. Bom, em relação aos atores multilaterais, nós buscamos então fazer a divisão seguindo a classificação ali da OCDE em relação aos atores multilaterais, às organizações multilaterais que integram esse ecossistema de cooperação. Então, basicamente, essa divisão ela é estabelecida a partir da seguinte classificação: agências da ONU, bancos multilaterais de desenvolvimento, fundos verticais e organizações internacionais com mandatos específicos. E em relação aos atores privados, esse é o ator mais difícil, né, da gente fazer esse mapeamento, porque é um grupo de atores que você tem menos informações. Então nós buscamos fazer essa divisão em dois grandes grupos, entre ONGs e fundações filantrópicas privadas. Porque, em geral, essa literatura, né, de atores privados no campo da cooperação costuma utilizar esse rótulo de atores privados para classificar atores com características muito diversas dentro de um mesmo rótulo. Então a gente tentou minimamente fazer essa distinção entre grandes ONGs e fundações privadas. Bom, entrando aqui na apresentação das informações empíricas levantadas até o momento, vale destacar primeiramente que essas informações ainda são bastante preliminares, então a gente já tem um receio, né, em divulgar e publicar essas informações mais quantitativas, porque nesse momento nós finalizamos esse primeiro esforço, né, de levantamento de informações a partir desses atores e estamos agora basicamente sintetizando, né, e sistematizando todas essas informações, inclusive conferindo informações e batendo com outros bancos de dados encontrados em outras localidades. Bom, então nesse primeiro momento, né, eu gostaria de destacar em relação aos atores bilaterais alguns dos principais países, então, e suas agências envolvidas, né, nesse processo de fornecimento de cooperação internacional para o desenvolvimento para a região amazônica. Então, nesse sentido, chama a atenção países como Estados Unidos. Então, se a gente olhar para os Estados Unidos, né, nós observamos não apenas uma grande quantidade, né, de projetos realizados em execução na região ao longo dos últimos anos, como também uma grande diversidade em termos de agências, né, de órgãos ali da burocracia do governo americano envolvidos nesse processo. Então, ganhando destaque a própria USAID, né, que seria a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, além de organizações como o Departamento de Agricultura, o Departamento de Estado e a Fundação Interamericana, que é uma fundação, mas é uma fundação pública. Então, acabamos colocando aqui junto ao levantamento dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, eles têm uma ferramenta específica para o levantamento de informações, que é o foreignassistance.gov, em que você consegue triar lá projetos de cooperação na região brasileira. O nosso esforço foi, dentre as centenas de projetos disponíveis, a gente olhar um por um qual tinha relação com a região amazônica. Outros países que se destacam, no caso da Alemanha, que você tem a Agência de Cooperação Internacional da Alemanha, o GIS, que no Brasil tem um foco muito direcionado para a questão do desenvolvimento sustentável, para a questão das mudanças climáticas, então tem uma atuação muito presente na região amazônica, então uma série de projetos, e o próprio Banco de Desenvolvimento Alemão, também no banco você consegue encontrar também uma série de projetos realizados na região. Outros atores, a Áustria, então a Agência Austríaca para o Desenvolvimento tem uma presença bastante significativa na Amazônia ao longo dos últimos anos, com um foco muito direcionado para a questão indígena. Todos os projetos dizem respeito ao apoio, né, a comunidades indígenas na região, por diversos meios, para além de países como França, Japão, a Noruega e o Reino Unido.
Vale destacar que, para esse primeiro momento, nós optamos por apresentar apenas as informações quantitativas em termos de número de projetos, porque, em relação aos valores monetários, nós entendemos que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado, porque esses atores eles reportam essas informações com muitas diferenças. Então, alguns países reportam em euros, outros em dólares, alguns em valores nominais, outros em valores constantes. Então, antes da gente pensar em um gráfico, por exemplo, analisando a evolução desses valores monetários ao longo dos anos, a gente primeiramente precisa fazer essa sistematização, que é o que nós estamos fazendo no presente momento. Em relação ao escopo temporal, nós não definimos um marco específico. A análise será feita a partir de tal ano. Nós fizemos esse processo de acordo com os atores. Então, nós tentamos encontrar o máximo de informações possível. Eventualmente, alguns atores tinham informações em um período mais antigo, outros tinham informações apenas sobre projetos em execução. Então, por isso, nós colocamos ali tantos projetos desde tal ano. Né? Então, quer dizer que sejam todos os projetos realizados na Amazônia ao longo da história. Bom, em relação ao segundo grupo de atores, né, que seriam as organizações multilaterais, então destacam-se tanto organizações do sistema ONU, mas em especial os fundos verticais e os bancos multilaterais de desenvolvimento. Em relação aos bancos multilaterais de desenvolvimento, eu destacaria a atuação do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e mais recentemente do Banco do BRICS, né, União Development Bank, que desde 2018 tem aprovado alguns projetos de infraestrutura ali na região da Amazônia Legal. E, como eu já comentei, os fundos verticais. Então, tanto o GEF, né, o Global Environment Facility, quanto o Green Climate Fund. Né, então, seriam dois fundos verticais que têm uma atuação muito significativa na região, em especial em termos de captação de recursos para o financiamento de projetos. Em muitos casos, essas organizações elas acabam se utilizando de outros atores para a implementação dessa cooperação. No caso do GCF, por exemplo, o Banco Mundial acaba sendo ali um instrumento principal da sua atuação, e no caso do GCF, o BID, né, como eu comentei anteriormente. Em relação aos atores privados, esse é um grupo bastante difícil de ser mapeado, tanto pela dificuldade em conceitualizar o fenômeno, o ator, né, como eu comentei, são atores com características muito distintas entre si, que costumam ser colocados dentro de um mesmo rótulo, dentro de um mesmo guarda-chuva, mas também pela enorme pluralidade e quantidade mesmo de atores. Então, nós tentamos seguir essa abordagem, como eu comentei, de dividir esses atores entre fundações privadas e organizações não governamentais. E dentre as fundações privadas, como no mundo existem centenas de milhares de organizações, nós buscamos então fazer o levantamento junto às fundações cadastradas no portal da OCDE, que buscam ali reportar a sua atuação junto a essa organização. Eu não vou me lembrar de cabeça agora quantas organizações seriam, mas várias dezenas, e mais algumas outras que nós encontramos em outros materiais, em outros relatórios, em outros artigos sendo mencionadas, né, sobre a sua atuação na Amazônia. Então, nós colocamos dentro desse rótulo de grandes fundações não cadastradas no portal da OCDE. Então, se destacam algumas organizações como a Fundação Ford, sem dúvida alguma. Então, você tem centenas de projetos ao longo dos últimos anos, muitos projetos em educação, além de outras, como o Charles Stewart Mott Foundation, a Gordon Betty Moore Foundation, dentre muitas outras, né, como nós podemos ver nesse levantamento preliminar. Em relação às ONGs internacionais, nós não encontramos um portal assim, organizado com informações sobre as ONGs que nós poderíamos consultar. Então, nós tentamos fazer esse levantamento a partir de dois cortes. O primeiro corte seriam ONGs ambientais. Então, ONGs que possuem como preocupação central a questão ambiental. E o segundo estou finalizando. E o segundo corte seriam grandes ONGs. Então, basicamente, nós seguimos esse corte, grandes ONGs ou ONGs ambientais.
Então, aqui seriam algumas, né, que nós encontramos, desde a Christian Aid para Conservation International, a International Union for Conservation of Nature, a Rainforest Alliance e a WWF. As ONGs elas têm uma atuação bastante peculiar nesse campo, porque não são todas que reportam as suas informações, algumas têm um caráter de financiamento, outras têm um caráter mais de atuação. Então esse é um processo também que a gente está buscando refinar agora nesse processo de lapidação, né, por assim dizer, do nosso relatório. Então, caminhando já para o final da minha fala, né, algumas considerações finais acerca desse levantamento preliminar. Eu gostaria de destacar, então, a importância, né, a relevância desses novos fundos e de mecanismos de captação de recursos para a região amazônica. Então, com destaque para essas iniciativas guarda-chuvas, né, por assim dizer, que tem como objetivo justamente captar recursos para projetos, né, que são realizados de forma mais específica na região. Então, com destaque para o próprio ARPA, para o Fundo Amazônia, dentre outras iniciativas. Gostaria de destacar a grande diversidade de objetivos da cooperação internacional para o desenvolvimento na região, porque há uma percepção de que toda a cooperação internacional realizada ali na Amazônia brasileira tem como objetivo único e exclusivamente a preservação da floresta. E quando a gente olha, né, para essa atuação desses atores de forma mais pormenorizada, nós observamos uma série de objetivos que se relacionam com esse objetivo central, mas se enquadram em diversas frentes, né? Então, desde infraestrutura, apoio a comunidades locais, a questões de saúde, educação, enfim, uma série de objetivos, né, que são buscados por esses esforços. Também destacaria o crescimento significativo de atores atuantes na região. Então, como eu comentei, hoje em dia nós temos uma pluralidade de atores e uma quantidade de atores muito significativa. E esses atores nem sempre, eu diria que menos do que mais, convergem, né, entre si, ou pelo menos as suas iniciativas. Então nós observamos um ecossistema bastante complexo e muito fragmentado de atores na região, que inclusive eu já pego esse gancho para colocar como principal desafio da cooperação internacional na região amazônica. Porque você tem não apenas um número de atores muito grande na região, isso não necessariamente é um problema, pode ser visto de forma positiva, porque você tem muitas fontes de recursos, enfim, e de ideias e de políticas que podem ser utilizadas, né, para, tanto para a preservação, né, da floresta, quanto para o desenvolvimento sustentável, mas quando você tem, eventualmente, objetivos muito diferentes e pouco convergentes entre si, e mais do que isso, pouca transparência em relação à disponibilidade, né, à disponibilização de informações sobre essas iniciativas, eventualmente fica muito difícil fazer esse balanço. O que fica muito claro na nossa pesquisa, né? Só o fato de não existir essa base de dados, que parece que seria algo óbvio, né, de interesse por parte do governo, seria um indício justamente dessa dificuldade, né, desse desafio justamente de sistematizar, né, e avaliar essa cooperação internacional para o desenvolvimento conduzida na região. E com isso eu encerro a minha fala e desejo agradecer pelos meus colegas. Muito obrigado, Leti, e, bom, pelo excelente panorama, né, do contexto amazônico, e o que as suas considerações chamaram a atenção, na verdade, para a semelhança entre a situação da cooperação internacional na África, digamos, há uma década, e a situação na Amazônia hoje. Parece que tem dois Brasis. Tem o Brasil que deixou de ser objeto de um fluxo significativo de cooperação recebida, e o Brasil que despontou como nova fronteira da cooperação recebida, no caso da Amazônia. Acho isso muito interessante, podemos aprofundar isso um pouco no debate. Leti, muito obrigado. Você consegue colocar a apresentação, então, do professor Merimini? Se você quiser, a gente ouvir ou eu... Quer sentar aqui? Eu passo para você. Sim, depois você. Só sustentar. Vamos trocar de lugar? Você vai para o lugar do Ivan, eu vou para cá. Fazer a dança das cadeiras, pronto. Isso. Eu achei que eu ia isso aqui, mas não precisa. Pronto, voltou a câmera. Bom, e como é que opera aqui? Voltou isso aí. Desconectou. Está voltando, já voltou, está voltando. E como é que Só opera aqui? Ctrl L. Hã? Só dá um Ctrl L que você consegue relaxar.
Não, tudo bem, mas depois para movê-la. Não, sai pro ladinho, por favor. Hã? Só na setinha. Ó, no N? Isso. Aqui? Isso. Tá bem. Bom dia, é um prazer estar aqui. Quando eu acho que o Sebrae resolveu fazer esse seminário, foi um pouco em cima da hora, né? Então, na verdade, eu acho que falta nessa discussão alguma reflexão sobre os grandes desafios e grandes objetivos, né? E grandes parceiros do Brasil no mundo. Obviamente, a China e os Estados Unidos hoje são os grandes desafios da política externa brasileira, como o Brasil vai voltar para o cenário multilateral numa situação em que as organizações multilaterais também estão passando ali por uma revisão das suas formas de funcionamento também, uma coisa central. O que são os BRICS hoje, que a China descolou de fato dos BRICS e virou outra coisa, né? Também, e como o Brasil fica nisso, nada disso nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar aqui de um espaço importante da política externa brasileira, que sempre foi importante desde sempre, não é? Que é o seu entorno e que é uma coisa, algo que nunca foi um dado geográfico, não é? A região, quando a gente fala Brasil na região, a região mudou de tamanho, de denominação ao longo da história da política externa brasileira várias vezes, né? Ela foi, em algum momento, o espaço pan-americano, no qual os Estados Unidos estavam contidos, e de alguma maneira, quando você fala da Organização dos Estados Americanos, e ela foi América Latina, não é? Quando, vamos dizer assim, a CEPAL e organismos, né, criaram uma ideia de América Latina por oposição, vamos dizer assim, aos Estados Unidos, sobretudo, não oposição, né, por contraste aos Estados Unidos, e ela foi para o Brasil, para a política externa brasileira, América do Sul. Não é? O recupero, o embaixador Rubens Recupero tem chamado a atenção que na nova república a política externa sul-americanizou-se. Então o que a gente chama de América Latina de fato é América do Sul. Né? O eixo da política na vizinhança é a América do Sul, não o conjunto da América Latina, que envolveria o México, o Caribe, etc. Então a região da qual nós vamos tratar aqui é, de fato, a América do Sul. E eu acho que a discussão sobre o Brasil na América do Sul tem evoluído em torno da ideia de que o Brasil é liderança, pode ser liderança, deixa de ser liderança. Tem o famoso artigo do Andrés Malamud que fala um líder sem seguidores, né? Para pensar um pouco qual é o papel do Brasil na América Latina. E eu gosto mais, né, da ideia do Frederico Merck, quer dizer, que aqui no continente você não se trata tanto de política de poder, né, e as teorias que lidam com essa ideia de política de poder não são tão potentes para entender quanto a ideia de sociedade internacional, né, ou seja, o Frederico Merck chama atenção uma coisa muito, muito interessante, ele diz que essa é a região que tem mais tratados, mais, enfim, onde as relações são resolvidas, né, no plano do direito muito mais do que no plano vamos dizer assim, dos conflitos e da imposição. Não é? E, portanto, eu acho que é melhor deixar de lado essa ideia de que o Brasil é líder, o Brasil vai liderar, não sei o quê, e pensar, né, no papel do Brasil como um ator influente na agenda regional, mas um ator que não é capaz de defini-la completamente segundo seus interesses. Né? Portanto, a política externa está voltada, no fundo, né, para pensar a influência do país
ou pelo menos assim que nós estamos propondo, por meio da construção de consensos, muito mais do que imposição de rumos. Não é? E o que nós estamos apresentando aqui é um artigo que nos foi encomendado pela revista do SEBRE para a sua primeira edição. O artigo está publicado. Não é? E nós tentamos pensar o que foi a política com relação à América do Sul num período muito recente, nas últimas décadas, o que sobrou disso para pensar um pouco quais são os desafios, né, para a próxima gestão. Então, o que nós fizemos foi uma revisão muito breve de 3 tópicos que foram centrais, o tripé da ação do Brasil na América do Sul, o Mercosul, né? E aí a gente vê como é que a relação com a China e com os Estados Unidos estão influindo, né? O Mercosul, ou seja, a questão da integração comercial, o projeto IRSA, que se propôs a ser um projeto de integração de infraestrutura, e o livro da articulação política, que primeiro foi chamado de CASA, depois de UNASUR, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês são 3 gráficos muito rápidos sobre o que aconteceu com cada uma dessas coisas. Depois o Ivan vai mostrar como a opinião pública, na verdade, pensa a política regional do Brasil. Então, esse é o primeiro gráfico da integração do comércio regional. O Brasil, no começo da democratização, junto com a Argentina, fez uma aposta muito forte no Mercosul, não é? Mas o que nós vemos é que hoje o Mercosul é muito menos importante do ponto de vista das relações comerciais, que as relações com a China, né, que são... Eu tenho um negocinho para mostrar aqui. Onde é que aqui, aquela coisa de... isso aqui fica melhor. Então, quer dizer, a China é o verdinho ali em cima, embaixo que vai subindo, né, até Agora está indo no teto. Hã? Eu vi no teto, mas eu acho que na TV ele está sumindo. Ele está sumindo, então deixa. A China é o verde, o Mercosul, né? A China, então, é esta linha. A China é de baixo, a segunda é o Mercosul em azul, né, que tem um momento de glória depois não é isso? Conjunto da América do Sul acima do Mercosul, os Estados Unidos é amarelo e a União Europeia é o azul claro. O que está acontecendo basicamente é uma entrada muito forte, muito potente da China no comércio regional, né? Para todos os países, mas para o Brasil e para a Argentina, que são os eixos do Mercosul, o que nos faz pensar um pouco, né, como desafio para o futuro, o que será, tá certo, do que foi a principal política comercial brasileira, né, desde a democratização, que tinha uma ideia de um pouco mais do que comércio, né, algum tipo de integração, dado que o Mercosul deixou de ter importância para os países que o compõem, né? Deixou de ter importância do Brasil. Então, é importante, mas olha aí, né? Todas as outras coisas são o comércio com os Estados Unidos, o comércio com a União Europeia, o comércio com a China, é muito superior ao comércio interregional pensado como o Mercosul. Então, aí é um desafio que a nova administração vai ter que lidar e repensar. A segunda iniciativa foi uma iniciativa chamada IRSA, né, que é do final do governo Fernando Henrique, não é isso? E que a ideia era pensar um projeto de infraestrutura regional sul-americana. E esse projeto nunca foi, de fato, regional, né? Quando a gente olha o número de projetos binacionais, é muito maior do que os outros. Ele
serviu que no caso do Brasil, muitos desses projetos envolveram as grandes construtoras brasileiras e, portanto, entraram, vamos dizer assim, em contestação durante a Operação Lava Jato, e o que era, vamos dizer assim, um projeto de integração, não é, infraestrutural que podia ser importante, na verdade, incluiu. Né? Eu acho que uma das coisas que afetaram esse projeto, além de mostrar, vamos dizer assim, a limitação dos recursos do Brasil, né? Basicamente, não tem interesse que está envolvido aí. Né? As limitações dos recursos do Brasil para bancar um projeto deste tipo, o que mostra é que, enfim, a dificuldade, né, de realmente ao sentar, botar no papel e realizar projetos em países onde você tem diferentes capacidades administrativas, diferentes capacidades estatais, e onde tem uma estabilidade política significativa. Né? Nenhum desses projetos chegou a ser projetos de Estado, vamos dizer assim, e, portanto, passar, né, por cima do turnover nos distintos países, e os principais, alguns deles, terminaram muito mal, tanto aqui quanto lá. Né? Vimos que o presidente do Peru foi preso, o outro se matou, porque tudo isso tinha que ver um pouco com esse desafio, né? Que continua sendo um desafio importante, né? Mas que terá que ser repensado. O terceiro foi os mecanismos de integração política, dos mecanismos políticos. Né? E aí também, muitas vezes, a literatura sobre a Unasul tenta lidar com isso como se a Unasul e o projeto que o antecedeu fossem mecanismos de integração política. Eles não são. Né? Eles são mecanismos de diálogo político. Nesse sentido, são fóruns importantes de diálogo, de negociação, que serviram, eu acho que no caso brasileiro, para muitas coisas, inclusive para lidar com a Venezuela. Né? Eu acho que só dá para entender a discussão aqui a discussão sobre a entrada da Venezuela foi politizada, né? Então é como se o PT quisesse que não era isso. Como é que o Brasil lida com um país com tamanha dificuldade interna, mas de toda maneira. Ele foi um fórum relevante, a Unasul foi um fórum relevante enquanto espaço de diálogo e negociação, mas ao mesmo tempo uma instituição de muito baixa institucionalização, portanto muito dependente das iniciativas de governo, da disposição dos governos de participar. Isso fez com que a Unasul fosse pouco útil para lidar com crises importantes na Venezuela, na Colômbia, do Uruguai com a Argentina, que também o Mercosul foi potente para lidar com as tensões, e nunca serviu como um mecanismo para uma ação mais combinada, mais concertada da região nos organismos internacionais. Nos organismos internacionais, os países disputaram enquanto países, né? Disputaram entre si, etc. E, finalmente, de alguma maneira, num momento de mais politização dos conflitos, que começa com a crise da Venezuela, a Unasul sofreu o impacto da polarização política e desapareceu depois das eleições de 2018. Então, pensar mecanismos de diálogo, de negociação, sem essa ideia que vai integrar politicamente, isso que não é a União Europeia, não vai ser, não tem liderança para fazer, mas pode ser um fórum mais robusto
de conversa, de negociação, de diálogo do que foi, menos dependente, vamos dizer assim, menos suscetível, né, dos impactos das mudanças de orientação política dos diferentes governos. O Ivan agora passa para cá e vai falar da... Ou pode falar daí, se tiver na mesma apresentação. Acho que dá para falar. A gente vai mostrar aqui com os dados que coletamos no projeto O Brasil, as Américas e o Mundo, que faz parte do projeto maior, o projeto Las Américas, que a perspectiva do brasileiro em relação à América do Sul, em relação à América Latina, também é uma perspectiva que tem que colocar certas nuances para entender o quanto que, de fato, a cooperação na região ela vai ter raízes na sociedade, né? A gente vai encontrar aí, ao longo dos nossos trabalhos, evidências que apontam que existe aí alguma imagem de uma cooperação, uma ideia de que o Brasil pode exercer uma liderança ativa, mas é uma liderança muito recente, uma liderança que não quer se excluir em conflitos, né? Uma liderança que tem um papel econômico, mas também que não quer aí produzir grandes mudanças, né? Grandes efeitos na região. É uma liderança que quer ser líder, mas ao mesmo tempo quer olhar para o resto do mundo, né? Quer olhar para a Europa, quer olhar para os Estados Unidos, quer olhar agora para a China, né? Acho que o primeiro dado que a gente tem, eu acho que é muito interessante a gente comparar no nosso projeto. Nós coletamos dados de opinião pública e também coletamos dados de elite, sabendo aí que quando a gente fala de elite, das lideranças, a gente tem que pontuar que não é uma amostra representativa, né? É uma amostra aí que a gente busca ter um desenho das principais posições dos atores que participam do debate sobre política internacional, então jornalistas, militares, políticos, acadêmicos, né? Então não é uma amostra representativa, a gente tem que olhar essas porcentagens com um grau de cuidado, as porcentagens de opinião pública refletem efetivamente, com todos os limites que tem as pesquisas de opinião, um retrato aí da representativa da sociedade brasileira. Se a gente olha esses dados aqui sobre identidade, percebemos claramente que assim, o cidadão brasileiro, o cidadão médio, que está andando pelas ruas da Paulista, do Rio de Janeiro, de Ribeirão Preto, de Goiás, ele se identifica como brasileiro, acima de tudo. Cerca de 80%. Dados coletados em 2014 e em 2019 retratam o mesmo cenário. Não se identificam como latino-americanos, menos de 4%. Não se identificam como sul-americanos, de 1%, aí dobra no ano seguinte 2%, né? Sobe de 1 para 2%, né? Um ganho relativo enorme, né? Mas assim, insignificante, né? Como cidadão do mundo, cidadão do Mercosul, todos poucas relevâncias. Na liderança, esse retrato é um pouco diferente, né? Você tem um aumento aí de uma queda muito substancial da identificação dos líderes como brasileiros, né? Acho que isso é um retrato muito importante, né? Esse dado 2015, 5%. A Odonfista está errada, esse dado está errado. Tem alguma coisa muito estranha. Esse dado está errado. Mas em 2019 você tem uma informação de 43%, né? Você cai de 80% para 43%, né? As lideranças sobre política externa não se enxergam tão bem quanto o brasileiro. Na verdade, não é que elas rejeitam a brasilidade, né? A gente pode interpretar desse dado, mas porque elas têm outras coisas que gostariam de se afirmar. Como cidadão do mundo, tem um efeito importante, aí quase 1/4 da amostra, e cerca de outro 1/4 da amostra se identifica como latino-americano, né? Ou, em 2015, 1/5 dessa amostra, que mostra que a integração está muito mais no campo das pessoas que estão pensando a política externa, efetivamente, do que para o cidadão médio, né? E o segundo ponto, que é quando a gente coloca, por isso que eu digo que essa intenção do brasileiro observando a cooperação com a América do Sul tem que ser analisada com muito cuidado, porque quando nós perguntamos se o cidadão médio enxerga o Brasil como um líder da região, aí a gente tem um dado mais relevante, né? Aí chega cerca de metade a 1/3 da amostra entende que o Brasil deve ser o líder da região, né? E muito menos pessoas entendem que o Brasil deve se manter afastado desses esforços sul-americanos. Se a gente olhar, combinar as duas primeiras categorias, que é o Brasil deve procurar ser o líder da região, ou o Brasil deve ser o líder colaborando, na verdade, deve colaborar com os outros líderes, né? Você tem aí boa parte da resposta do cidadão médio, né? E aqui a gente está falando
nas primeiras 3 colunas da opinião pública, e outra vez, quando a gente olha a posição dos líderes, né, a rejeição à colaboração com os países sul-americanos é quase inexistente, né? 0% ou 1% dos líderes rejeitam o esforço de se aproximar dos países sul-americanos, enquanto que aí em 2019, talvez um pouco retrato da crise que o Brasil passa, que vai refletir um pouco nas informações que a gente vai ver dos países específicos, cerca de 40% do cidadão médio aí, ele rejeita essa aproximação com a América do Sul, muito provavelmente relacionado aí com um distanciamento da Venezuela, um distanciamento aí na agenda doméstica que reverberou na política externa, que foi muito utilizada aí na competição política do período recente, né? O próximo dado que a gente vai mostrar é efetivamente o quanto que Isso é muito difícil de... o brasileiro... Não, tem algumas coisas muito interessantes aí. Como o brasileiro identifica as relações com os principais parceiros do mundo, né? Então, na esquerda temos os países fora da região sul-americana, aponta aí que vai ser importante para a gente ver Cuba. Também é interessante a gente observar que a posição do brasileiro em relação aos Estados Unidos e à China ela é muito semelhante, né? Não há uma rejeição que poderia porventura ser especulada pelo fato da China estar mais distante, da China ter menos relações culturais com o Brasil, né? Da China ser um país autoritário. Não há uma rejeição à China, né? Há uma aceitação razoavelmente semelhante com os Estados Unidos. Curiosamente, o país que é visto como uma maior ameaça dentre todos os parceiros internacionais é a Rússia, apesar do Brasil não estar inserido em nenhum conflito sensível com a Rússia, né? Mas assim, cerca de 1/4 da amostra identifica a Rússia como uma ameaça, um país que representa uma ameaça ao Brasil. E quando a gente vai olhar os parceiros sul-americanos, o que chama atenção é a rejeição à Venezuela, que reflete muito a rejeição a Cuba, que cresceu em 2019, né? Cresceu aí no último dado que a gente fez, né? A rejeição que era na casa dos 7, 8%, vai em 2019 estar na casa dos 15, 25%, muito semelhante ao que acontece em Cuba, apesar do efeito do aumento para Cuba ser um pouquinho menos substantivo, né? Já estava na casa dos 9, 10% e chega nos 21, 14%. Então, provavelmente aí tem algo muito mais relacionado com a politização da política externa por parte dos competidores domésticos do que algo que está acontecendo no nível da integração sul-americana. E o último dado que aí tem em 2014, né, em 2010, 1/4 dos brasileiros entendem a Argentina como uma rival. Apesar desse número cair em 2019, acho que isso daí está no campo muito mais da rivalidade esportiva do que efetivamente a rivalidade internacional, o que também nos coloca uma importante reflexão do que a gente pergunta quando fazemos surveys de opinião pública, né? Pensar como o cidadão comum vai entender esses termos muito utilizados no debate acadêmico, no debate profissional sobre política externa, né? E como isso vai ser traduzido efetivamente para alguém aí que não está no dia a dia preocupado com esses assuntos. Mas tem aí algo interessante acontecendo sobre a Venezuela e Cuba que não tem o mesmo impacto nos dados que foram analisados para a Colômbia, Peru, Bolívia, Chile e mesmo para a Argentina, né? Próximo slide, por favor. E aí a gente coloca de fato uma outra informação que reverbera esse dado, é a questão sobre o quanto que você aprova os parceiros brasileiros no continente americano, né? E outra vez aí você tem uma aprovação razoavelmente grande da Argentina e dos Estados Unidos, né? Uma aprovação um tanto menor em relação à Venezuela, apesar de a queda, outra vez, estar associada no ano de 2019, né? A aprovação da Venezuela é de 34, 37 em 2010. Em 2014 isso cai para 28, numa escala de 0 a 100, né? A gente pede ao cidadão que ele avalie o país de 0 a 100 e cai para 28 a média da avaliação, que é a menor, junto com qual outro parceiro? Cuba. Então aí tem algo que está relacionado aí com, obviamente, a política doméstica do que com as tensões no âmbito internacional. Mas mais do que 50%, é só os Estados Unidos. Só os Estados Unidos, né? Quer dizer, está abaixo de 50%. Todos os países, todos os vizinhos dos Estados Unidos estão abaixo de 50%. Né? Isso para a opinião pública, para os líderes não. Né? E aí o que a gente vai fazer uma pergunta aqui para entender como os brasileiros observam
a dimensão da liderança a partir de um experimento de survey, no qual a gente coloca alguns cenários para pensar, olha, tá bom, mas se a gente colocar um cenário hipotético, como você posiciona o brasileiro a respeito do dever de exercer uma liderança ou não na região? E aí no próximo slide a gente apresenta esses resultados que a gente propõe 3 cenários, né? Acho que não fica tão claro aí para ver o slide, né? Esse achado foi publicado na Foreign Policy Analysis, né? Mas o que esse gráfico ele aponta? Que os brasileiros entendem que quando há um conflito envolvido, que são os 2 primeiros cenários, um conflito interno, né? Você teve um golpe de Estado em um país, ou um conflito regional, você teve 2 países sul-americanos que entraram que entraram em guerra, né? Você tem uma forte postulação por parte dos respondentes para que o Brasil não faça nada. Cerca de 60%, ou quando tem um conflito regional, 67% dos brasileiros indicam que não se faça nada. Olha, tem um conflito, isso aí não é com a gente. Inclusive, ao longo do artigo, aí, para quem tiver a oportunidade de lê-lo, né, a gente também vai explorar se isso tem algum impacto da tensão entre Venezuela na política doméstica brasileira. Então a gente faz também um experimento colocando um conflito, um golpe de Estado na Venezuela ou um golpe de Estado no Uruguai, e um conflito entre Argentina e Chile e entre Venezuela e Colômbia. Isso não tem impacto nenhum. A gente achava que a Venezuela podia chamar atenção, mas não tem impacto nenhum. Independente dos países que estão envolvidos, se você fala de conflito, o brasileiro pede que não participe. Quando falamos de uma tensão econômica, aí não. Só 40% dos brasileiros falam que o Brasil não deve fazer nada, mas que o Brasil deve promover uma condenação multilateral. 70% dos brasileiros respondem que o Brasil deve ter essa opção. Curiosamente, não muitos falam que o Brasil deve aplicar sanções econômicas. É uma sanção que tem um efeito mais impositivo, né, que tem um efeito mais forte. Simplesmente o que exige de fato, exerça o papel de liderança, mas não uma liderança impositiva, que é um achado interessante para pensar como o brasileiro de fato está olhando a cooperação com a América do Sul. Não é uma cooperação para se dar no âmbito da segurança. É uma cooperação para se dar em termos econômicos, né? E por último, a gente conclui. Eu passo a palavra para a Maria. Aí eu acho que eu já disse, né? A ideia é que não dá para retomar a política externa, não dá para repor a política externa anterior. Né? Ela, independente da crise dos anos 10, ela tinha batido num limite próprio. Né? E, portanto, tirando a Unasul, que na verdade se desfez por razões políticas, né? Depois, em 2018, todas as outras já estavam batendo no limite próprio. Então, ao pensar a política externa, tem que pensar como fazer diferente do que vinha sendo feito, ao mesmo tempo mantendo o que são as tradições da política externa brasileira. E a gente acha que as circunstâncias regionais mudaram completamente, porque pela primeira vez nós temos as 2 potências mundiais dentro da região. No tempo da Guerra Fria, a Rússia não era um parceiro importante, a Rússia entrava por meio dos partidos comunistas, que tinham poder muito diferente nos dias. Agora não, agora a Rússia é o principal parceiro comercial do Brasil, da Argentina, de outros, a China, né? Então, como é que você pensa a política externa nesse contexto em que os 2 principais contendores estão aqui dentro? Inclusive na IRSA, apesar da IRSA ter entrado em colapso entre 2017 e 2018, né? Então aí as informações que tinham que, pelo menos o esforço de organizar os investimentos regionais que estavam sendo feitos em infraestrutura, mas com a crise econômica do Brasil e o colapso da cooperação via BNDES, né, com a Lava Jato, quem ocupou esse cenário de principal financiador da IRSA foi a China, né? Sobrepujando o papel dos Estados Unidos aí, que nunca foi um grande financiador dentro dos projetos da IRSA, né? Que tem aí algo interessante para ser compreendido, né? Que são as novas formas de financiamento que os chineses estão propondo para o sul global, com muito menos exigências, né, do que as formas de financiamento tradicionais vindas dos países do Atlântico Norte. Então é isso. E tem novos temas, como ambiente, novos protagonistas, enfim.
Ótimo, muito obrigado, Maria Hermínia, também e o Ivan, porque eu acho que nós vamos também tocar em vários desses temas no debate que já estamos identificando alguns pontos. Consegue colocar a apresentação do Luara na tela? Aqui? Ivan, você consegue ajudar? Ela está ali na fila, se você puder. Tá, né? Onde é que Está ali na pastinha. Ótimo. Então, eu acho que vamos então andar agora da vizinhança imediata para uma outra vizinhança, pelo menos no imaginário geopolítico de alguns setores da política externa brasileira, que é a África, né? Com esse olhar da cooperação Sul-Sul. Sim. Bom, obrigada por me convidar para essa mesa. É uma honra, professora. Eu vou insistir a revelia de chamar de professora. Inclusive foi muito interessante ver a clareza dos termos que a senhora usou na sua apresentação. Vou tentar me inspirar nisso e fazer uma coisa rápida, apesar de ter vários slides. É uma parte feita pelo meu colega de longas datas da Articulação Sul, que é o Alex. Pode passar, Alex, por favor. Então, o que a gente pensou em trazer para esse seminário era um pouco olhar essa relação Brasil-África e tendo um olhar para a mudança de contexto, né? Como a gente está exercitando aqui um pouco qual é a renovação, a atualização ou mudança que essas relações vão exigir. Então, a gente parte de uma perspectiva do que seria a cooperação Norte-Sul com o Reino Unido, essa parte que o Alex desenvolveu, e eu vou, enfim, tentar apresentar aqui mais ou menos o que a gente discutiu. E pensando nessa mudança de contexto de 2010, né, para cá, quais eram os cenários de forma geral para o Reino Unido, quando ele pensava da cooperação do Reino Unido, inclusive nessa perspectiva Brasil-África também, e depois usando Moçambique como um país, enfim, um caso para a gente olhar como importante tanto para o Reino Unido como para o Brasil. Então, existem alguns elementos de continuidade, né? Hoje a gente tem o mesmo partido no poder, no Reino Unido, é o Partido Conservador, desde 2010, inclusive o mesmo ministro, responsável hoje pela cooperação internacional, mas o perfil da cooperação Reino Unido-África, mudou bastante, né? Esse tipo de relação teve uma mudança bem grande nesses dois períodos que a gente vai olhar. Em termos institucionais, houve essa fusão quase, não sei em que medida a gente pode falar que se foi uma fusão, se foi uma incorporação de um ministério específico do desenvolvimento internacional, que era o DFID, para o FCDO, né? Então, entre uma coisa de cooperação internacional para o desenvolvimento específica para a política externa, ficou um pouco diluído lá no FCDO, essa questão do desenvolvimento internacional, coisa que já tinha acontecido com o Canadá, com a Austrália alguns anos antes, né? Então não foi um processo só do Reino Unido. Também passou de uma fase, assim, de uma ideia de que o Reino Unido participava ou liderava processos de harmonização da cooperação dentro da OCDE, que é o digamos, business as usual, é o mainstream da cooperação internacional, para uma cara muito mais unilateral pós-Brexit, né, de fazer a sua própria coisa, alinhada aos seus objetivos de política externa, sem constrangimento nenhum em falar isso, né, e ok. Também veio de um cenário que apostava numa parceria com a China, pelo menos numa narrativa de parceria com a China, para apoiar, né, esse salto qualitativo que a China estava dando na sua cooperação internacional para o mundo, para um diálogo truncado, uma crescente hostilidade. Inclusive essa própria fusão ela é justificada como uma reação à presença chinesa no mundo, né? Então essa mudança de narrativa e de disposição com a China também foi bastante visível nesses dois períodos. Também sair de um otimismo com essa ideia de parceria com os BRICS, desde a Global Partnership, né, que foi aquela ideia de juntar cooperação Norte-Sul, cooperação Sul-Sul, conversar todo mundo num grande fórum, e adesão ao novo Banco de Desenvolvimento para um cenário de guerra com a Rússia, de um discurso hostil às iniciativas dos outros BRICS, que os BRICS em si já também bastante esgarçados, né, enquanto coalizão.
Também essa mudança do DFID, né, essa mudança institucional também teve impactos, talvez, nos recursos que antes alocados especificamente para combate à pobreza na África, veio para priorizar iniciativas globais, né, o negócio da diplomacia da vacina, das mudanças climáticas, uso de recurso dentro do país, no caso de investimentos para recepção de refugiados, e a narrativa de políticas win-win, bastante também chinesa, né, ironicamente, com iniciativas como o Prosperity Fund aqui no Brasil, né, que tem esse caráter mais de uma cooperação ganha-ganha. E também em termos de volume, né, vinha de uma tendência de crescimento de volume global, né, dedicados à cooperação internacional, para cortes, né, essa mudança institucional foi acompanhada por cortes drásticos no volume e na proporção de PIB, o que significou um abandono ainda que temporário, pelo menos é o que diz a narrativa dessa transição, com a meta de 0,7% dedicado à cooperação internacional, né, que o Reino Unido era um dos poucos que atingia essa meta. Isso, e aí a gente, enfim, dessa perspectiva, né, olhando essas mudanças de cenário no Reino Unido, na cooperação internacional para o Reino Unido, a gente veio olhar também essas mudanças de contexto, olhando Moçambique, né, e Moçambique foi um parceiro, não só um grande parceiro do Brasil, um dos maiores historicamente, como um grande parceiro do Reino Unido ali, nesse caso específico de África de língua portuguesa, me parece, e África subsaariana, mas ele também era um país parceiro dessa relação triangular, né? O que o Brasil prefere dizer trilateral, Brasil, Reino Unido e Moçambique. Ele foi um cenário de bastante experimentação desse arranjo trilateral. Então a gente escolheu falar sobre ele e, curiosamente, falando também desses elementos de continuidade, né? Que também tem o mesmo partido na liderança desde os anos 70 ali, que era Frelimo, mas que apesar desses elementos de continuidade, existem mudanças importantes na cooperação internacional em Moçambique, né? Então, assim, em 2010 a gente tinha um crescimento relevante, significativo e uma diminuição no nível de pobreza. Em 2022 a gente tem um cenário bem diferente, né? Tá saindo de uma profunda recessão, volta aos níveis de pobreza dos anos 90, uma coisa que não é pouco familiar para a gente. Uma diferença também, né, de um aumento de fluxo da cooperação internacional como país recebido. Ele era o queridinho da cooperação internacional, não só do Brasil, não só do Reino Unido, mas é um recebedor bastante experiente, né, bastante frequente. E agora a gente vê um cenário muito mais de queda desde pelo menos 2016, quando teve esse escândalo da dívida secreta ali no governo moçambicano. Em 2010 também, Moçambique tinha essa visão um pouco promissora de ser um país que estava passando, fazendo uma transição pós-conflito na África de forma bem sucedida. Hoje a gente vê um agravamento das tensões, um aumento no número de deslocados internos, então um agravamento no conflito em Moçambique. E em termos do Brasil, né, o Brasil em 2010, não só em termos da cooperação internacional mais estreita, quando a gente fala de cooperação técnica e tal, mas em termos de investimento direto estrangeiro em Moçambique, o Brasil tinha um papel muito relevante, em especial pela presença da Vale no país. E hoje também é um cenário bem diferente, a Vale já não está lá, a gente tem uma presença muito maior de empresas japonesas e indianas. Do lado da cooperação técnica, a gente também tem uma certa ressaca de projetos que não deram necessariamente muito certo, e a fábrica de medicamentos antirretrovirais é um exemplo que todo mundo cita e que a ABC odeia escutar, como outros projetos, como o ProSavana, que a gente não vai falar sobre. A fábrica de medicamentos da Matola. Sim, de antirretrovirais, que acabou produzindo aspirina, né, no final das contas. Então, acho que foi importante a gente olhar isso, assim, para pensar um pouco, fazer esse exercício de rever como que o Brasil pode fazer a sua volta, né, ao cenário. O Lula tem falado muito isso, estamos voltando, we're back e tal, de uma maneira informada e não repetitiva, né? Então,
eu copiei, quer dizer, eu me inspirei, eu roubei da Emma Maudsley essa referência, que ela tem esse texto de 2019, ela fala, Cooperação Sul-Sul 3.0, gerindo as consequências do sucesso. Então ela divide em 3 fases a Cooperação Sul-Sul de forma geral, para tratar dessa fase atual, que seria essa fase 3.0, que ela fala, é como se fosse, deu tudo muito certo, né? Teve uma grande expansão na fase 2 e agora a fase 3, como que a gente lida com esse grande sucesso. Eu discordo de algumas coisas que ela fala, mas achei muito útil a gente usar essas fases, então eu vou pegar emprestado esse formato para falar do Brasil, da Cooperação Sul-Sul do Brasil. Pode passar. Então, essa 1.0, digamos, da Cooperação Sul-Sul do Brasil, seriam uns antecedentes, né, um meio que disperso da Cooperação Sul-Sul. A gente nem usava esse nome ainda na época, e como a gente vai ver, ou como quem estuda a Cooperação Sul-Sul percebe, os nomes são tudo, né? É todo um vocabulário específico que a gente, às vezes, até se força a usar para caracterizar a Cooperação Sul-Sul. Então, a gente ainda não tinha, né, esse formato ainda consolidado no Brasil, mas tinha atividade, né? Então, nos anos 50, se a gente pensar na Cooperação Sul-Sul como alianças que não se resumem a alianças com os Estados Unidos ou com a Europa Ocidental, a gente pode pensar na história da política externa brasileira, em que houve alguns movimentos de pragmatismo, é o termo que se usa para falar disso, né, que é quando a política externa foi instrumentalizada para alcançar objetivos de desenvolvimento nacional. E esse pragmatismo permitiu novas alianças, permitiu inclusive um olhar para os países africanos em determinado momento ali da nossa história, dentro de um contexto geral muito mais voltado para a cooperação norte-sul e o Brasil num papel de recebedor da cooperação norte-sul. Tinha bolsa para estudante estrangeiro, sempre teve. Tinha uma outra, mas era muito residual e você não tinha um sistema, né? Então, você tinha um sistema de recebimento da cooperação internacional desde os anos 50, pelo menos, dentro do Itamaraty, dentro do Ministério de Planejamento, ele ficou ali meio híbrido. Nos anos 80 é criada a ABC, e a ABC tem esse papel, a Agência Brasileira de Cooperação, dentro do Ministério das Relações Exteriores. Ela foi criada como um órgão predominantemente de cooperação recebida no final dos anos 80 e tinha o seu pequeno departamento lá dentro de cooperação prestada. Desde o começo já tinha, mas não era o que predominava. Pode passar, por favor. Então essa seria 1.0, né? Uma coisa dispersa e residual dentro de um sistema que também estava se formando dentro do Brasil. E esse é um período bem longo, né? A cooperação 1.0, digamos. E essa 2.0 seria o período de expansão, né? Que veio, anos 2000 ali, e a gente observa uma transição dentro da Agência Brasileira de Cooperação, que passou de ser uma agência predominantemente recebedora para ser predominante. Então ela se inverteu, ela é híbrida, a gente continua, é uma instituição que continua fazendo as duas coisas, mas o que predomina lá é o papel do Brasil como prestador de cooperação. Então, essa cooperação 2.0, ela viu uma expansão no volume de recursos, na intensidade, ou seja, no número de projetos, e também na visibilidade. A cooperação do Brasil para outros países, né, o Brasil como prestador, apesar de usar essa palavra, mas não usar a palavra doador, é ambíguo, é cheio de contradições, sim, mas ele ganhou muita visibilidade durante esse 2.0, né? Não só nos termos específicos da cooperação técnica internacional, mas com a sua atuação na MINUSTA, por exemplo, no Haiti, e no discurso que o Brasil fazia nos fóruns internacionais, chamava uma atenção para a cooperação sul-sul ter uma diferença normativa com relação à cooperação norte-sul chamou muita atenção, né? Porque a delegação brasileira nos fóruns falava: a gente não faz ajuda, a gente não é doador, o Haiti não é recebedor. Nós somos parceiros, a gente usa outras palavras, a gente faz de outro jeito, a gente não dá grandes volumes de dinheiro, o que a gente compartilha é o nosso conhecimento, então não dá para medir a cooperação sul-sul por dinheiro. A gente vai ficar mal na fita se a gente ficar colocando, é um milhão, ainda mais no Haiti pós-terremoto, que foi em 2010, né?
Então o Brasil começava a soltar na mesa não só volume e intensidade de projetos, como discurso e narrativa bastante assertiva, né, altiva, que era como era conhecida a nossa política externa na época. Então essa fase 2.0 foi muito profícua, muito talvez desproporcionalmente profícua na parte da narrativa e um pouco menos na parte das evidências, né? Então ela foi muito forte em conversa, em discursos, em inaugurações, né, em corta-faixas de projetos e tal, e estava bastante carente de evidências. Então, inclusive, quando o Articulação Sul, que é essa organização que a gente fundou, ele nasce em 2011, ele nasce muito para trazer evidências. A gente falou, a gente quer avaliar, a gente quer ver o que quer, e ter diálogo, enfim. Então essa fase teve essa grande expansão, e aí o que a gente vê a partir de... E ela teve algumas iniciativas que a gente está chamando de autoconhecimento, seja em termos de narrativa, mas o que é? São princípios? Que princípios que o Brasil segue? A solidariedade, não interferência, cooperação voltada para a demanda. Então colocar isso no papel, e a gente teve rapidinho vai acabar, a gente teve o relatório COBRAD, a gente tem várias iniciativas que são louváveis nesse sentido de autoconhecimento e de, enfim, abertura do diálogo sobre esse assunto. E a partir de 2014, com o crescente fechamento desse ambiente, né, foi ficando um ambiente menos facilitador, mas a cooperação Sul-Sul do Brasil sobreviveu nesses 4 anos de ambiente, né, mais tempo de ambiente pouco facilitador. Que foi o que algum autor aí falou que era como se fazer ginástica dentro da cela. Você está preso, você vai se fortalecer para a hora que você sair, você está pronto para os desafios que vão vir na sua saída. Pode passar. Então, pensar uma cooperação Sul-Sul do Brasil 3.0, ou seja, daqui para frente, né, nesse novo mandato do Lula, ele tem falado muito em retomar, né, ele tem usado muito reocupar, retomar. Então, o que a gente dividiu ok, existem coisas que vão ter que ser retomadas. Então, a gente teve custos de reputação, né? Prejuízo de reputação que vão ter um custo alto para se retomar. E reputação é uma moeda importante na política externa e na diplomacia. A gente tem que, talvez, né, retomar essa bandeira da integração regional em todos os aspectos. Ela fez falta na pandemia, então a gente tem evidência, né? Se a gente tivesse um conselho de ministros da saúde, como a gente tinha durante a pandemia, a história poderia ter sido muito outra dos últimos anos. Retomar essa busca por protagonismo nos fóruns laterais, autonomia nas alianças e posicionamentos. Já foi sinalizada isso, né, quando o Lula comenta a guerra na Ucrânia de uma maneira específica e bastante autônoma, apontando para uma certa autonomia ali. E também tem uma agenda inacabada mais específica da cooperação Sul-Sul, em termos de mensuração, são coisas que não estão resolvidas. Em termos de informação, achei muito legal quando você falou, professor, sobre a dificuldade em acessar dados da cooperação Norte-Sul, e sempre que a gente reclama tanto de que não tem dados da cooperação Sul-Sul. E existem algumas iniciativas dentro da ABC, curiosamente a ABC fica tentando, né, ser mais importante às vezes do que ela é, mas ela tem uma iniciativa de mapear toda a cooperação internacional, seja recebida, seja prestada. Nunca saiu do papel, um PDF lá, mas tem, né? Tem essa ideia. E aí, acho que tem essas agendas inacabadas aí, né? Da institucionalidade, a ABC vai se reformar, vai sair. Como que é a relação desses resultados que a ABC, por exemplo, consegue em cooperação técnica, como que ele se relaciona com a política externa? Ou é uma coisa solta que você só pega para encher a agenda quando vem o presidente, né, de algum país africano, por exemplo, não tem sobre o que conversar. Então tem esses aspectos de retomada e a gente sugere, e existem muitos exercícios sendo feitos sobre isso, né, de renascença, o pessoal da diplomacia, da democracia tem falado sobre usar esse termo. E existem alguns apontamentos, né, algumas ideias. Então, você fazer uma política externa temática, como tem esse exercício da política externa feminista, que alguns países têm feito, você fazer uma política externa, digamos, climática, ambientalista, pode ser uma ideia. Como que vai ser a cooperação Sul-Sul nessa perspectiva dos povos indígenas, que vão ter, né, uma escalada aí de alto nível, um ministério, me parece.
como que vai ser, se isso vai mexer também na ideia, e isso provavelmente está sendo o lado utopia da nossa organização, né? O quanto que os saberes ancestrais, o quanto que essa ideia de desenvolvimento tão antiquada que a gente ainda tem, tão permeada por ideias de industrialização, de crescimento e tal, se tem espaço para isso ser revisto, né? Nessa cooperação Sul 3.0. E acho que também uma coisa que tem sido sugerida e que vai, né, a se ver, a ser confirmada, é essa revisão de alinhamentos e prioridades num contexto em que o Grande Sul, o BRICS, já está, né, com outra cara, né, tá dividido. E acho que tem um sinal muito curioso que, se antes a gente falava dos países BIC como os grandes países do Sul, que foram determinantes para o fracasso de algumas iniciativas ali de aliança da cooperação, como a Global Partnership, a gente falava BIC, países BIC, Brasil, Índia e China. E agora o que o Brasil propôs na COP foi países BIC, Brasil, Indonésia e Congo, né? Então não é o Grande Sul que a gente está acostumado, é um viés de grandes países florestais. Então, talvez ter essa abertura para novidades, né? E para não ficar talvez também dando soco na parede e insistindo em coisas que já foram talvez mal sucedidas ou paradas, né? Então eram essas as ideias. Obrigado, Luara. Obrigado também acho que dá para ver que trabalhamos juntos, inclusive na cooperação trilateral entre o Brasil e a África, inclusive em Moçambique, né? Pela forma que a gente conseguiu sinergizar, né, as duas apresentações que havíamos preparado, né? Eu acho que também essa fala da Luara nos traz de volta ao propósito geral dessa parceria SEBRAE-PADS, que é refletir sobre que desenvolvimento é esse. Que desenvolvimento é esse na cooperação internacional para o desenvolvimento, que desenvolvimento é esse nos rumos futuros do Brasil e do mundo. Bom, agradecendo todas as presentes contribuições, eu acho que temos muitos temas possíveis para aprofundar o debate. O tempo está um pouquinho escasso ainda, mas acho que uns 15, 20 minutos de debate conseguimos ter, então gostaríamos de abrir, convidar, né, quem quiser fazer uma colocação ou colocar uma pergunta para os integrantes da mesa. Depois fazemos uma rodada final de reflexões para encerrar. Alguém tem perguntas, comentários, sugestões? Eu tenho uma dúvida a respeito da pesquisa com a opinião pública. Como foi feita a pesquisa, quantas pessoas, quantas cidades, e quem fez a pesquisa também, né? Fiquei curioso sobre isso. Vamos juntar. Tá, tem mais alguma dúvida? Eu queria saber um pouco mais na primeira fala, esqueci seu nome. Light. É porque, por acaso, no final de semana eu participei de um evento, e nesse evento discutiu-se sobre tecnologia e dos povos originários, e vai um pouco na direção da fala da Luara, que ela falou no final. Porque assim, você já citou, inclusive, eu não sabia que tinha tantas organizações sendo ali trabalhadas na região da Amazônia Legal, que é gigantesca, né? São 9 estados que compõem a Amazônia Legal. E aí, primeiro, né, mas na verdade seriam muitas perguntas. Eu queria saber se você consegue fazer esse mapeamento de concentração, aonde que essas organizações estão mais presentes, né, em quais estados. E eu não sei se essa segunda pergunta vai ser possível responder, porque você já esclareceu que existe uma dificuldade de obter informações internas e de relatórios sobre o trabalho que é desenvolvido por essas organizações. Mas vou insistir ainda e querendo saber se tem uma preocupação dentro desse cenário de preservação, pensar na valorização dessas comunidades que são, né, classificam como 3, que são as organizações de remanescentes de quilombos. Inclusive, esse evento que eu participei, eles têm esse projeto, inclusive via educação, né, pensar essas tradições por meio dos griots,
que são aqueles representantes que narram as histórias das narrativas, valorização da cultura afro-brasileira. Aí pensando nesses 3 grupos, né, que são os quilombolas, os povos indígenas e as populações ribeirinhas, tem algum projeto que chamou a sua atenção nessa direção, que preserva nesse sentido de valorização efetiva dessas tradições? Porque eu não sei como é que essas organizações funcionam, realmente, as intenções reais, porque também tem essa pirataria do ponto de vista da questão do roubo de desenvolvimento dessas plantas, depois de patentes, todas essas questões. Eu queria saber como que é essa dinâmica nessa região. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu queria comentar um pouquinho, falar um pouquinho com a Luara também, sobre a fala dela, e aí puxando um pouco para o que a Maria Hermínia também comentou na fala sobre a integração, sobre novos consensos, né? A gente está vivendo um outro momento em termos de consensos da própria política externa, né? Como que a gente pode pensar um novo consenso, visto que aí até as pesquisas de opinião pública estão relatando que esse embate doméstico afeta a política externa, né? E a gente vê, afeta a percepção, né? E isso pode respingar na própria agenda da cooperação, né? Porque a gente vê coisas aí no debate como colocando, olha, a gente deixou de fazer obra no Brasil para ir fazer obra em Moçambique, em Cuba, enfim, né? Também, claro que a cooperação passa menos pelo Congresso, mas a gente vai ter um Congresso muito mais refratário à agenda governamental, principalmente a uma agenda, que a agenda de política externa sempre foi uma agenda mais ligada às tradições do próprio PT. Então, como que você imagina a cooperação, né, entre aspas, a venda para o público doméstico, né, da cooperação Sul-Sul, da validade da cooperação Sul-Sul para os nossos anseios de política externa, né? Acho que é um pouco nesse sentido. Bom, obrigado. Eu acho que eu vou acrescentar uma pergunta minha para a Maria Hermínia, que me chamou muita atenção essa questão da ascensão da China nas relações comerciais, né, no Brasil e na América do Sul. E coloca, neste momento em que se discute a retomada do acordo Mercosul-União Europeia, isto indicaria que, na verdade, há um descolamento de acordos comerciais e fluxos comerciais, quer dizer, onde tem acordo tem pouco fluxo e onde não tem acordo tem muito fluxo. Mas tem muito fluxo da Europa, hein? Sim, mas ele tem tendência decrescente. A questão é se esse acordo tem a perspectiva de inverter, quer dizer, ele volta a crescer na mesma trajetória da China, ou que o exemplo da China mostra que o crescimento pode independer dos acordos. Eu queria entender um pouco isso. Então, acho que temos perguntas para... Eu tenho uma pergunta para vocês também. Tá, porque como eu não conheço o detalhe da cooperação com a África, etc., eu gostaria que vocês contassem um pouco no que ela consiste, que provavelmente para vocês é uma coisa banal, mas para o público... da cooperação... O que consistiu a cooperação com Moçambique? O Matias Alencastro fez um pós-doc aqui comigo, não sobre Moçambique, mas sobre Angola e sobre a Odebrecht em Angola, né? Você tem o tempo inteiro a impressão de que o dominante ali é a empresa, né? E que, vamos dizer assim, a cooperação que sai do Estado a Estado, etc., qual é a relação? O Brasil promoveu as empresas aliás, a Juliana também estudou isso. O Brasil promoveu as empresas, mas elas já estavam lá, né? Qual é a importância, vamos dizer assim, da cooperação? O que ela tem de novo com relação no que ela consistiu efetivamente? Mas é isso. Bom, acho que a Luara pode comentar. Acho que tanto a Luara como eu podemos responder isso. Queria registrar, inclusive, que o Matias estava escalado para coordenar essa mesa, mas está de licença paternidade, como parabéns para o Matias. Por isso que eu assumi essa função na ausência do Matias. Mas, então,
Eu acho que eu vou começar então pela outra ponta da mesa, né? Colocamos com Luara tanto para essa questão da Maria Emília como a outra questão que foi colocada, certo? E aí vimos para Ivan e Maria Emília juntos responderem a questão da opinião pública, isso sendo levantado, né? E também fazer qualquer comentário adicional que despertou. Por fim, o Laerte também para responder a pergunta específica e colocar quaisquer reflexões finais. Bora? Então tá, respondendo a Juliana, como você sabe melhor do que eu, justificar a cooperação internacional é difícil para qualquer pessoa, para qualquer lugar, qualquer país, em qualquer época. Inclusive, foi um dos motivos para o FCDO, né, foi isso, quando a política, né, o público doméstico começa a questionar qualquer recurso soltado para fora, muito mais quando é um país em desenvolvimento. Então isso é muito questionado. Assim, na verdade, qualquer gasto de política externa, você vai ver gasto da embaixada do Brasil em Roma, você também vai querer questionar, entendeu? Até porque os objetivos de política externa são de longo prazo, é uma outra ordem ali, e talvez por isso seja menos transparente, mas não sei, já estou me aventurando aí em outras searas. Então, acho que essa questão de como justificar os gastos da cooperação social do Brasil, eu acho mais fácil do que para o Reino Unido, porque o Reino Unido é grande volume, é muito mais. O Brasil, se o Brasil, né, faz parte dessa agenda interminada, fazer uma narrativa coerente e forte, e dá, porque o Brasil faz muita coisa com pouco dinheiro, às custas dos nossos servidores. Então eles aqui, né, largam a coisa aqui na Embrapa e vai lá para Moçambique fazer cooperação na área agrícola. Então a gente gasta dinheiro de amendoim. Se a gente for fazer, se a ABC tiver o interesse, a inteligência, de fazer uma narrativa de cooperação sul-sul bonita, barata, eficiente, ela consegue. Tem evidência para isso. Então acho que falta um pouco dessa atenção que a ABC dentro do Itamaraty não tem muita atenção, coitada, né? Não tem muita atenção. A gente está filmando, mas tudo bem, não tem muita atenção e tal. Então é uma agenda inacabada isso de você fazer uma bela narrativa sobre o que é a cooperação sul, porque vale a pena. E eu sou super, me chamem para fazer essa narrativa, porque eu sou super favorável. E professora, a cooperação do Brasil em Moçambique, ela tem várias, ela é muito interessante, porque ela tem uma carteira super variada, ela tem projetos enormes, tipo o famoso Pro Savana, que foi um projeto de muito tempo atrás, de muito volume e numa extensão territorial muito grande em Moçambique, para fazer digamos, uma viabilização do solo ali, semelhante ao que foi feito no Cerrado aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil foi feito com a cooperação japonesa nos anos 70 e o Brasil falou, vamos fazer uma cooperação triangular parecida nessa região de Moçambique, que é um bioma parecido com o nosso Cerrado. E onde passa a ferrovia da Vale. Então, por acaso. É um projeto de cooperação técnica, mas por acaso coincide com a área de presença econômica. Acho que isso é bem característica, né? É difícil dizer, porque a gente tem poucas evidências duras, né, sobre essa, mas esse foi um caso que, inclusive, enfim, gerou muita polêmica, porque é um caso muito interessante para a Savana, porque a sociedade civil de Moçambique começou a se sentir incomodada pelo jeito que estava sendo feito, inclusive em termos de legislação fundiária, de distribuição de terras lá, e entrou em contato, e tentou, né, escrever uma carta para o Japão, escrever uma carta para o Brasil falando, gente, isso daqui não está certo, vocês estão chamando de cooperação de segurança alimentar e está agravando a nossa insegurança alimentar, a nossa posse da terra aqui, né, para ouvidos moucos, digamos, nos 3 países, e aí então a Sociedade Civil de Camponeses de Moçambique chamou a fase aqui do Brasil e falou, vamos pressionar a sociedade civil, estão fazendo uma cooperação sociedade civil para criticar um projeto que estava realmente tendo impactos negativos. Então o Pro Savana é um exemplo que, se você vai numa conferência com a ABC, eles odeiam que você fale sobre isso, porque foi muito grande, muito questionável. Mas fora isso, então, tem esses grandes, aí o Brasil uma vez também, naquela coisa de, vamos quebrar patentes dos medicamentos antirretrovirais da AIDS, não sei o que lá, então vamos quebrar as patentes e fazer uma fábrica no continente africano, então ia ser lá em Moçambique, uma fábrica de medicamentos antirretrovirais. Só que enfim, demorou muito e a tecnologia mudou e os medicamentos mudaram e blá 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 blá. No final virou uma fábrica que produz medicamentos outro tipo, anti-inflamatórios, né? Uma coisa menos relevante, digamos, para o que foi inicialmente pensado. Então,
tem esses grandes, eles são grandes, que teve infraestrutura, construção de coisa e tal. Mas você tem uma miríade de pequeninas. Então, por exemplo, você tem alguns técnicos em saúde bucal treinando técnicos de saúde bucal lá de Moçambique, e o que tem um impacto grande, porque você tinha 7 técnicos para o país, agora você tem 20 deles, né? Sei lá, 23 técnicos especializados nisso. Então, você tem uma série de pequenos projetos que são pequenos em termos de volume, de recursos, mas que têm um impacto. A gente tem isso mensurado, avaliado? Não muito, um pouquinho tem. É mais ou menos isso que consiste. Talvez só para acrescentar, tem uma abordagem interessante da cooperação sul-sul brasileira, que é chamada cooperação estruturante, que é muito liderada por essas empresas de ponta, tipo Embrapa, Fiocruz. Caiu de moda, né? Talvez permanece ainda no âmbito do CPLP, etc., mas ele foi um pouco exemplar em termos dessa questão de evidência de impacto que a Laura coloca. Se você pergunta para o Instituto Moçambicano de Investigações Agrárias ou para o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, eles vão falar que o impacto foi grande porque possibilitou uma reflexão, um direcionamento estratégico, uma qualificação de quadros de gestão, apesar de ser muito pouco dinheiro, e esses são institutos que recebem, né? No caso do INS é do Canadá, da Bélgica, dos Estados Unidos, enfim, o volume de recursos que vem para o Instituto Moçambicano é superior, muito superior ao custo do projeto do Sul-Sul com o Brasil, mas o olhar que o Brasil trouxe para essa cooperação deu um diferencial. Então, acho que isso exemplifica um pouco essa complexidade. A fábrica de medicamentos, né, também ele foi um investimento em termos de qualificação do Instituto Nacional de Saúde, que por um problema interno de Moçambique, a fábrica ficou sob gestão de um outro departamento do governo moçambicano, cujo interesse era só ganhar dinheiro e não fortalecer a soberania sanitária do país. Então, essa dimensão mais, digamos, ideológica da cooperação, no caso da Fiocruz, às vezes ele dá certo, às vezes ele dá com os burros na água, dependendo do contexto interno de cada país, né, e do momento que o país vive. Mas, enfim, é uma história complexa e interessante, que eu acho que vale a pena ser resgatada por essa reflexão que a Luara propõe sobre a cooperação 3.0. Então, a pergunta sobre a opinião pública, responde o Ivan, responde a Maria. A gente vai inverter. Vai inverter. Ele vai responder quando começa. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer, Alex, ao convite, né? Como eu entrei no meio da apresentação, eu já entrei falando, né? E é um prazer aí sempre trabalhar com a Maria Hermínia, conhecer a Luara e estar de novo aqui com a Arte, com essa plateia aqui tão seleta. Então, muito obrigado outra vez pela oportunidade. Acho que aí, quando a gente vai pensar a estrutura de comércio, né, a estrutura de diplomacia comercial, são duas coisas que acontecem de maneira muito distinta, né? Você tem um processo boom de comércio com a China que é explicado pelo desempenho extraordinário, o maior crescimento já visto na história da humanidade que acontece na China. Inclusive, os termos de troca que o Brasil e a América Latina, a América do Sul em especial, têm com a China, são termos de troca que geram pesadelos para o pensamento cepalino, né? O que o Brasil vende para a China? O Brasil vende commodity. Diferente do que é o intercâmbio com os Estados Unidos e um pouco menos com a União Europeia, mas que é um intercâmbio que tem mais bens de maior valor agregado, né? O segundo ponto, eu acho que tem um pouco a estratégia de negociação internacional do Brasil, que durante o período do governo Lula e se manteve ainda no governo Dilma, apostou em Doha, né? Apostou na agenda, no fórum multilateral para fazer uma ampla liberalização dos mercados agrícolas, né? No qual há muita resistência por parte dos Estados Unidos e da França, especialmente, na União Europeia, e ali havia a expectativa, né, que seria um fórum melhor para conseguir uma maior liberalização nesses temas tão sensíveis e no qual, no final, os resultados da rodada seriam mais favoráveis ao Brasil do que a possibilidade de fazer esses negócios, essas negociações em uma via bilateral ou plurilateral, né? E ao longo desse período, Doha fracassou, Doha entrou em colapso, né? A OMC hoje é disfuncional, mesmo o próprio órgão de solução de controvérsia não está mais funcionando porque os Estados Unidos não aceitou os novos membros para o órgão de apelação. Os Estados Unidos, desde o governo Trump, começa a adotar diversas medidas paralelas, fora das regras do OMC, para frear o ímpeto comercial chinês, e a China responde dessa mesma forma, e eles vão tentar fazer arranjos fora do OMC, e aí Doha colapsou. E eu acho que dentro desse período a percepção do Brasil, olha, a aposta de Doha, ela
não teve os resultados esperados, então vamos retomar as outras agendas que não foram realizadas. Eu acho que a agenda da ALCA, ela de fato, ela foi extinta, né? A agenda que sobrava era a agenda da negociação do Mercosul e União Europeia, que outra vez ela vai sofrer um entrave, mas pelos interesses da França. Tá? Claro que o governo brasileiro, na figura do presidente que está saindo, tem um papel importante em prejudicar a consolidação das negociações, mas de fato você teve aí a França encontrou uma oportunidade na figura de Bolsonaro, né, para colocar, não, esse tema continua sendo um problema para nós. Eu acho que tem duas lógicas diferentes, né? A lógica econômica, da onde saem os grandes fluxos comerciais, resultado de um crescimento estupendo aí, chinês, e a estratégia de negociação do Brasil, que não teve os resultados tão esperados, né? E é talvez um dos temas que essa mesa traz, tanto do que a Lara trouxe sobre a cooperação sul-sul, como também a cooperação regional, aqui teve muito discurso, né? Muita retórica, muita narrativa, né? Só que quando a gente vai olhar os impactos efetivos, né? Esses impactos acabam não sendo tão impactantes, né? Não sendo tão interessantes aí, seja para os interesses do Brasil, seja para os interesses dos parceiros que estão envolvidos nessas relações. Obrigado, Ivan. Passamos para a opinião pública. O meu é muito rápido, só para contar. Esse é um projeto que faz parte de um projeto maior que fica chama as Américas do Mundo, e que fica sediado no CID, no México. Eles fazem surveys no caso deles, a cada 2 anos, no caso nosso, há 4 anos, desde 2008, e nós começamos em 2010. Tá? É um survey normal, com amostra nacional, estratificada, ou da opinião pública. Né? Entre 2.000 e 1.800 e poucas entrevistas, e daí a gente trabalha com 4 estratos de município, mas isso é feito por uma empresa. Sim, imagino que sim. De survey. Eu posso, enfim, está no site em algum lugar a informação sobre o... Sim, cada um dos questionários tem Eu só fiquei curioso por conta de algumas das perguntas ali, devem ser para uma parcela da população, devem ser extremamente complexas. O que a gente fez nos né? relatórios, a gente usou isso a gente não usou, né? Mas em geral a gente usa, quando apresenta o relatório, 2 filtros. E para separar o que a gente chama da opinião pública informada e interessada, e a opinião pública desinformada e desinteressada. Uhum. Tá? Que a pessoa tem que reconhecer a sigla da ONU, e tem mais uma. E tem que dizer que tem interesse por temas internacionais. Uhum. Né? Mas a coisa mais curiosa do resultado é quando você olha o resultado dos 2 segmentos, eles têm o mesmo sentido. Tá? Os desinformados e desinteressados são mais nacionalistas do que os outros, mas vamos dizer, a porcentagem das respostas é parecida num nível mais baixo. Tem muito mais não resposta, muito mais. Claro. Tá? Uma última dúvida, as lideranças são nomes escolhidos? Daí as lideranças a gente separa por setores. Certo. Aí é uma amostra intencional, né? Sim, claro. Então, sei lá, diplomatas, funcionários, pessoas que estão ligadas a órgãos de governos estaduais e municipais na área internacional. A ideia é ter o que o Amaury de Souza chamou de comunidade de política externa, ou seja, gente que de alguma maneira, ou empresas, sindicatos, organizações não governamentais, academia. Aí é uma amostra intencional e a gente vai lá e vai atrás das pessoas específicas que ocupam esses cargos. Então são 2 coisas diferentes, né? São 2 amostras diferentes. Só para pegar um seu ponto, que assim, a sua fala, ela retrata muito qual que é a primeira reação que há sobre os dados de opinião pública em política externa. Né? Porque você vai pensar, o que o cidadão que está em Bangu, né, que está em Itaquera, vai pensar sobre a integração, o conflito russo-ucraniano, né? Mas a literatura internacional americana, e sobretudo americana, mas também dados europeus, dados do Japão também, mostraram ao longo de todo o século XX, né, tem todo o debate como isso vai se construindo, né, que
a opinião do cidadão comum ela é razoavelmente estruturada e estável. A gente não tem a mesma quantidade de surveys que os americanos têm. Né? Vem coletando essas informações desde 1920. Nós começamos a coletar em 2010. Mas até agora, o que a gente encontrou de 2010 a 2018, e queremos aí Vamos fazer nos agora. próximos meses, né, fazer a próxima rodada, é que os padrões são muito estáveis. Os padrões gerais, eles são muito estáveis, você faz o recorte PDD, PI, permanece na mesma direção, e inclusive um resultado muito interessante de um trabalho que nós fizemos sobre a opinião dos brasileiros sobre os BRICS e a China, você encontra, olha, todos os dados mostram, os brasileiros eles olham para a China, eles olham para os Estados Unidos de maneira muito semelhante. E aí você pergunta, mas a China é uma ameaça? Sim, a China é uma ameaça. Mas ela não é uma ameaça pela China, ela é uma ameaça porque é um novo ator no sistema internacional. Fala, mesmo esse cidadão pouco informado, ele tem os atalhos cognitivos que o permite se posicionar de maneira estruturada e coerente. Né? Então a gente vem com... O primeiro resultado do nosso grupo de pesquisa aí foi fazendo o que a literatura fez nos Estados Unidos na década de 70 e 80, foi, olha, existe estrutura, existe coerência na opinião pública e política externa do cidadão brasileiro. Né? O segundo passo aí, que eu acho que a Ju foi apontar, qual que é a consequência disso? Né? Se o cidadão ele consegue se posicionar no mundo, isso afeta, a sua pergunta, isso afeta a E política como é que externa, estrutura, né? Isso a gente não isso a sabe. gente- Quais são os fatores que estruturam? Eu sou jornalista, por isso que me interessou muito esse ponto, entendeu? Mas tem uma, Entender mas que, tem de certa uma, tem uma forma, literatura muito interessante sobre isso. Né? Como é que estrutura? O que é são formadores de opinião, de que tipo, etc. Isso a gente não sabe. Né? Isso a gente nunca fez. mas é muito interessante. Com certeza. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Então, a bola está nos pés do Laerte para responder às questões colocadas pela Renata, acho que tanto sobre a distribuição, né, geográfica e temática dessa cooperação recebida, mas acho que seria interessante ouvir uma reflexão sua também sobre essa utopia da Luara, quer dizer, que o Brasil pode partilhar, né, saberes dos povos originários e de suas populações tradicionais dentro de uma nova cooperação 2.1, sei lá, mas até que medida esses projetos que já existem, que você mapeou, traduzem esse olhar para o saber ancestral ou não? Bom dia, Renata? Isso. Bom dia, Renata. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta difícil de eu responder com uma afirmação mais absoluta, sim ou não, porque varia muito de acordo com o ator, de acordo com a fonte ali de origem da cooperação. Porque alguns atores, eles fazem uma disponibilização de informações mais detalhada, em que você consegue mais informações, tanto sobre o setor, os objetivos daquela ação, eventualmente sobre seus resultados, caso tenha sido um projeto já finalizado, sua localização geográfica, atores parceiros envolvidos na iniciativa, enfim, e outros atores não apresentam essas informações de forma clara. Então eu fiquei até pensando aqui na sua pergunta, eu estou sem a planilha aqui, seu banco de dados, mas tentando lembrar de cabeça alguns atores. Eu lembro que no caso da Alemanha e do Japão, por exemplo, são países que apresentam ali uma transparência maior em termos de informações apresentadas. Então a gente consegue fazer esse planejamento ali mais claro e com mais colunas, por assim dizer, na planilha do Excel, com mais setores, né, que a gente consegue ali detalhar essa cooperação. Mas, mesmo nesses casos em que você tem uma transparência maior, ainda assim é difícil fazer esse tipo de levantamento, porque em alguns projetos ficava muito claro que havia um foco ali com a questão da região amazônica, mas alguns projetos você tem a impressão que tem relação com a região amazônica, mas ele é de escopo nacional. E você não consegue, com as informações disponíveis, fazer esse tipo de delimitação. O tipo de ator que a gente conseguiu mais informações, eu acredito que são os multilaterais, em especial os bancos multilaterais de desenvolvimento. Eu acho que provavelmente tem a ver com a questão da intergovernabilidade, o fato dessas organizações terem que prestar contas, né, para os países que aportam recursos nessas instituições, mas nesses casos você tem as bases de dados mais claras, em que você consegue ali, inclusive, especificar a região em que está sendo realizada aquele projeto. Não são todos os casos em que a gente consegue fazer isso. Então essa é uma dificuldade que apareceu
na nossa pesquisa. Sobre a sua pergunta mais específica sobre a questão quilombola, eu fiquei pensando que essa questão me chamou a atenção porque me veio à memória muito a menção a povos indígenas, a povos originários. Eu não me lembro assim de cabeça a menção específica a comunidades quilombolas. Eu vou tentar olhar isso agora com maior detalhe quando nós estivermos fazendo essa sistematização. Porque tem uma dificuldade também em eu responder essa questão sobre cada projeto específico, porque a gente também está fazendo um pouco o caminho inverso dessa literatura sobre cooperação internacional na região. Porque pela revisão bibliográfica que a gente fez antes de iniciar esse levantamento, essa literatura é muito marcada por estudos de caso. Então, em geral, e ela pode complementar eventualmente se tiver alguma indicação bibliográfica nesse sentido. Mas nós localizamos muitos trabalhos sobre estudos de casos específicos. Né? Então, estudos sobre o Fundo Amazônia, sobre o ARPA, sobre um projeto tal, sobre um projeto tal. Mas a gente teve muita dificuldade em encontrar investigações mais amplas que fizessem esse tipo de sistematização. Inclusive, quando nós começamos a pesquisa, nós achamos que seria muito mais fácil, ao final, nós termos uma planilha, uma base de dados unificada com colunas padronizadas e que nós conseguíssemos classificar todos esses atores numa mesma aba. E a gente está vendo agora que, eventualmente, a gente não consegue fazer isso nem com o mesmo ator. E me chamou a atenção um ponto da fala da Luara, quando ela mencionou em reformas institucionais dentro dessas agências. Porque, mesmo dentro de alguns atores, a gente observa, no caso da própria Alemanha, que até tal ano eles utilizam algumas classificações e depois, a partir de um ano, eles mudam em relação às palavras que eles estão usando, em relação às colunas, por assim dizer, da nossa planilha. Então, essa é uma dificuldade adicional. No limite, o que a gente está fazendo é uma aba ou uma planilha para cada ator, justamente em função dessa diversidade, né, dessa pluralidade. Um elemento adicional que eu gostaria de trazer, pegando um gancho na fala da Luara, é sobre essa dificuldade também de mensurar a cooperação internacional para o desenvolvimento. Porque, mesmo nos casos em que você tem ali o provedor da cooperação especificando ali, não, esse projeto custou tanto, não dá para confiar tanto também naquela informação, porque você tem, de um lado, né, a questão das promessas, né, o quanto que os atores eles anunciam que eles vão fornecer, e o quanto que eles de fato gastam, né, o commitments, né, e o disbursements. Né, e não são todos os atores que disponibilizam essas informações, por exemplo, nessas duas linhas, e mesmo em termos monetários, porque acho que a Laura pode complementar, mas quando a gente fala em cooperação técnica, muito do que está naquele orçamento diz respeito às horas de trabalho dos profissionais envolvidos. Então também tem uma discussão no sentido de que a cooperação norte-sul tende a ser mais inflada, ou talvez a cooperação sul-sul tenda a ser mais subestimada, porque as horas dos profissionais, né, dos países do sul, em geral, custam menos do que as horas dos profissionais dos trabalhadores do norte, e são pagas em dinheiro, uma moeda mais fraca, né, quando a gente compara com as moedas mais fortes. Então, para além dessas preocupações, né, em relação à unidade monetária do recurso, em relação a se é valor nominal, se é valor real, também tem essa questão, né? Tem que olhar também com um pouco de ceticismo, né? Com um olhar um pouco crítico aquele valor, inclusive puxando um gancho para a discussão que está ocorrendo agora, que a Sharks-Fan, né, levantou essa denúncia, né, de que as promessas realizadas pelos países desenvolvidos em relação ao financiamento climático global não está sendo cumprida, né? Porque boa parte ou dessa ajuda estava sendo superestimada ou mesmo não estava acontecendo. Então, essas são algumas das preocupações aí que nós estamos tendo nesse momento de elaboração do relatório. Lembrando que essa pesquisa começou em maio, né? Ela começou entre maio e junho. Então, nós primeiramente fizemos esse levantamento aí, mais quantitativo de montar essas planilhas. Como eu comentei, nós buscamos as fontes de informação dessas agências, nós também tentamos contactar esses atores, seja por e-mail, seja tentando ligar. Em alguns casos nós tivemos resultados positivos, então esses atores retornando para a gente com informações sobre os projetos, em geral bateu com o levantamento que a gente já tinha feito, ou seja, quem respondeu é que a gente já tinha disponibilizado essa informação fácil em algum lugar. Caso do próprio Japão, por exemplo, eles deram uma resposta
super completa para a gente com os projetos, da forma como a gente ia pedindo. Não ajudou muito, porque eram os projetos que a gente já tinha planejado. Muitos atores responderam falando, olha, no momento a gente não tem projeto no Brasil, o que também ajudou, porque foram casos que, olhando lá no site da OCDE, tinha informação sobre gasto no Brasil. Então vamos ver se dentro desse gasto aqui tem algo na Amazônia, só que aí eles se tornaram falando que não tinha. Nossa maior dificuldade nesse momento, bancos nacionais de desenvolvimento. A gente não consegue informação. Tirando a Alemanha, que disponibiliza lá os dados, por exemplo, os bancos chineses. A gente tentou os 5 grandes bancos de investimento nacionais da China, não tivemos retorno. A gente tentou aquela iniciativa para a América Latina, também não tivemos retorno. Mesmo bancos de desenvolvimento em outros países. Em alguns casos eles retornaram, não, nesse banco a gente só faz projeto dentro do nosso país. Ou não, a gente só faz projeto por meio de implementadores locais. Então, a gente eventualmente empresta para outras instituições financeiras. Então, a nossa maior dificuldade nesse momento para a gente finalizar o relatório, para além dessa sistematização, ainda em termos de levantamento de mais informações, é justamente a atuação de atores específicos, né, dentro desse grande levantamento. Mas enfim, depois quando a gente puder disponibilizar o relatório, vai ter todos os projetos com os nomes. Eu acho que a nossa contribuição vai ser fornecer esse banco de dados para quem quiser realizar estudos de caso ou análises mais aprofundadas sobre cada caso, poder entrar lá para ABC, né? e investigar no detalhe. Né? Só uma última observação, mesmo quando você tem muita informação sobre o projeto, é difícil saber exatamente o que está acontecendo ali. Ela tem uma linha com o título do projeto, projeto, apoio a comunidades indígenas. Aí tem lá objetivos, apoiar comunidades tais, eventualmente por meio de auxílio jurídico, apoio para o desenvolvimento sustentável, da economia local. Mas é tudo muito genérico, assim, a não ser que você vá lá no local, eventualmente conversar com as pessoas, conversar com os atores. É difícil você entender o que está acontecendo. Vai ter um valor lá, $100 mil. O que isso quer dizer? Né? Um cheque em branco? São advogados que estão indo lá apoiar? Então, assim, só no detalhe. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso, pelo menos em grande parte aí dos projetos nesse relatório. Mas obrigado, Renato. Obrigado, Led. Com esse mapeamento, muito interessante. Parabéns. E eu acho que as próprias lacunas que aparecem já são dados de pesquisa, já mostram se tem lacuna, está revelando alguma coisa sobre a lógica do ator responsável, né? Acho que é muito interessante. Remete aos desafios metodológicos que tivemos, né, Luara, tentando mapear a cooperação britânica e brasileira na África para ver onde havia áreas de sinergia ou sobreposição. Tivemos que construir do zero, a Articulação Sul construiu do zero, a partir dos registros internos da ABC, né, e também lá no IATI, Database, no International Transparency Database, também tivemos que reinterpretar o que estava registrado lá da cooperação britânica. Percebemos que, por exemplo, o Prosperity Fund, que é essa modalidade mais win-win, mais chinês-britânica, não estava no IATI, apesar de ser um volume grande. Então, ele revelou o viés da cooperação britânica pela lacuna, pela ausência, né? Mas conseguimos construir um índice de intensidade de cooperação que acho que até ficou interessante, né? Então, enfim, aprendemos identificando buracos também, além de analisar os dados que tem. Né? Só acho um pouco chocante, né? Meio perturbador você pensar que não existe uma, sei lá, quando teve o terremoto no Haiti em 2010, eles fizeram uma mesa de doadores, não existe uma mesa, não existe um fórum de cooperação amazônico, né? Que a gente que reúne. Você está soltando o CAD aí no pedaço, né? Sinto dizer, né? Que não me ouçam. Interessante, Bom, eu acho que isso, na verdade, trouxe também uma riqueza de observações sobre a conjuntura, né? Apesar da especificidade de algumas das falas. Acho que a professora Melimina falou que não íamos entrar nessas grandes tendências, mas acabamos entrando, né? De certa forma, está presente a nova realidade geopolítica, né? Dentro do qual esse renascimento da cooperação brasileira e da presença brasileira nos espaços multilaterais, né, toma os seus contornos. Acho que, não sei como avalia a professora Emília, mas para mim acho que já apontamos, inclusive, algumas das grandes linhas que serão definidoras do debate em 2023, né? Então agradecemos imensamente tanto, né, as contribuições da mesa como as contribuições da
da plateia, e acho que podemos então encerrar. Inclusive já passamos 10 minutos do nosso horário, mas acho que foi um tempo bem investido, acho que o debate foi rico e promete ainda uma continuidade interessante. Muito obrigado. Obrigado.